A gente começa a primeira edição do Link Record News com uma denúncia. Mulheres trazidas das Filipinas, na Ásia, trabalhavam em regime de escravidão em casas de alto padrão em São Paulo. O Ministério Público do Trabalho investiga os patrões e as agências de emprego. Eram em condomínios e casas de luxo que as filipinas trabalhavam 15 horas por dia sem descanso, sem alimentação e sem folga semanal. Um trabalho semelhante ao de escravidão, segundo a denúncia do Ministério Público do Trabalho. A investigação no Brasil começou depois que 3 mulheres das Filipinas, que trabalhavam para famílias ricas de São Paulo, procuraram o Ministério Público do Trabalho e fizeram acusações contra os patrões. Nós constatamos trabalho forçado por meio de engano, coação e ameaça às trabalhadoras. E muitas vezes se mantinham no local de trabalho, mesmo com as condições bem extremas, por causa da dívida que tinham que pagar na origem. A maioria das estrangeiras vindas das Filipinas foi atraída por anúncios como este, publicado em Hong Kong. Salário equivalente a mais de R$2.000 para trabalhos domésticos. E depois de 2 anos, o direito de trazer a família. Uma das agências que cuidavam dos contratos de trabalho funcionava neste local, na zona oeste de São Paulo. Mas há 3 semanas se mudou, não se sabe para onde. A outra tem apenas a página da internet, que presta serviços no Chile. Segundo a investigação, os estrangeiros chegavam como turistas e depois pediam refúgio. Ou já saíam do país de origem com visto de trabalho, conseguido pelas agências. A conclusão da equipe de fiscalização é no sentido de que trabalhadores domésticos não sejam mais intermediados, estrangeiros não sejam mais intermediados para o trabalho doméstico no Brasil. Os responsáveis pelas 2 agências de emprego não foram encontrados, já os empregadores foram notificados pelo Ministério Público do Trabalho. E sobre essa denúncia de escravidão, vamos ouvir agora a opinião do nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A descoberta das 3 filipinas que estavam trabalhando num regime de escravidão aqui em São Paulo vai provocar uma grande investigação por parte da Polícia Federal para a descoberta de outros estrangeiros, principalmente os filipinos, que foram trazidos aqui por 2 agências com promessas mirabolantes de muito dinheiro. Depois de 2 anos, elas se estabeleceriam aqui com suas famílias, que viriam das Filipinas. Tudo mentira. Um delegado da Polícia Federal, que cuida dessa parte de estrangeiros, me disse ontem que a informação que eles têm na Polícia Federal é que essas 2 agências trouxeram cerca de 180 filipinos nos últimos 2 anos. E que muitos deles estão trabalhando não só no interior do estado de São Paulo, em hotéis, em residências, como também em outros estados, como Curitiba e Porto Alegre. O regime de escravidão em que as 3 pessoas vinham sendo submetidas aqui em São Paulo foram denunciadas a um religioso. Uma delas se encorajou, procurou este religioso, o religioso procurou a polícia e a investigação se desenvolveu. Essas pessoas, elas tiveram retidas os seus passaportes, trabalhavam em média de 12 a 14 horas por dia, não ganhavam o que tinham sido prometido, cerca de $740 por mês, e elas simplesmente não sabiam o que ia acontecer daqui para diante, porque elas não tinham o rumo certo. Agora, como eu disse, a polícia tem uma frente muito grande de investigação e, olha, não vai ficar só nos filipinos, não. Vai ficar em outros estrangeiros, como principalmente, que uma investigação que vem sendo feita há muito tempo, dos bolivianos, que apesar de toda a descoberta, de tudo que vem acontecendo, continuam sendo explorados e trabalhando no regime de escravidão, no fundo de residências das zonas norte e sul aqui da capital, como leste também, na parte de costura de roupas, continuam costurando roupas, sendo explorados, roupas, bolsas. E essa investigação, ela está aumentando. Daqui a poucos dias, segundo esse delegado mesmo me disse, nós vamos ter novidades com a descoberta de outras pessoas e a prisão de uma verdadeira quadrilha. E para arrematar, não é só boliviano, não é só nem venezuelano e nem filipino. Tem chinês também aqui sendo explorado. A gente conta isso ainda.